este nosso momento, indo do tempo de louvores ao momento da pregação da palavra do Senhor. Temos hoje o pastor Joel, vindo nesse final de semana para Barretos, para conhecer a nossa igreja, os irmãos e irmãs. Pregou ontem à noite, ministrou na escola dominical nessa manhã, e agora vai, além da apresentação musical que ele vai fazer, também estará pregando para nós a palavra do Senhor. Pastor Joel, tenha a palavra nesse momento. Boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui na Igreja de Barretos. E desde ontem, que eu estou aqui. Ontem participei da reunião de oração, foi uma bênção, muito legal, muito gostoso. E hoje de manhã na escola dominical a gente teve uma aula sobre como fazer devocional, como meditar na palavra do Senhor, Quem esteve aqui e gostou de manhã? Gostaram? Que bom, E eu queria estar apresentando mais uma música, mais um cântico, ao Senhor. E essa música é muito famosa, chama Em Espírito e em Verdade. Você conhece? Em Espírito e em Verdade, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E ela pergunta, onde que nós devemos orar? Adorar a Deus. É no monte? É na igreja? Aonde que nós devemos adorar? E a resposta de Jesus é, nós devemos adorar em todos os lugares, porque nós adoramos em espírito e em verdade, Se você souber conhecer essa música, que você possa adorar a Deus comigo nessa música. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer
Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, em espírito e em verdade, porque nós sabemos que onde dois ou mais se reúnem em Teu nome, ali está o Teu Espírito. E aqui estamos reunidos em Teu nome. Fala conosco, prepara o nosso coração, Senhor. Prepara o nosso coração carnal, falho, muitas vezes cheio de pecado, mas que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor venha com a Tua palavra nesse momento, quebrantar os nossos corações, restaurar as nossas vidas, nos trazer para mais perto de Ti, para experimentarmos o Teu perdão, a Tua graça e vivermos a Tua missão aqui na terra. Te louvamos, Pai, te agradecemos, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Me organizar aqui. Bom, mais uma vez boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui e eu vou compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus tem falado muito no meu coração. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Se você tiver a sua Bíblia, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E é um capítulo muito interessante, né? Nós temos aqui no Evangelho de Lucas, e Lucas ele é considerado, ele é chamado de o Evangelho dos marginalizados. O Lucas ele é médico que acompanhou depois Paulo no seu ministério, e Lucas ele é um dos evangelistas que escreveu o Evangelho sem ter visto Jesus ao vivo, né? Mas Lucas ele viveu um tempo depois, mas ele escreveu o Evangelho de Lucas, né? E Lucas ele trabalha no capítulo 15, muito interessante. Então, nós temos três histórias em Lucas capítulo 15. A primeira história que você vê, você vê no versículo 1 comigo, olha comigo, versículo 1, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha que interessante, quem estava se reunindo para ouvir Jesus? Os pecadores, os publicanos, né? Aquelas pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. É interessante, né? Às vezes nós não queremos nos misturar com as pessoas, com quem a gente não gosta, com quem é de um partido diferente do nosso, né? Hoje eu estava almoçando na casa do pastor, e quando eu fui falar sobre um político, alguém começou a falar bem baixinho, deixa eu falar bem baixinho. Mas assim, às vezes, hoje em dia, né, estamos num ano de eleição, um ano complicado para nós na igreja, né? Às vezes a igreja se divide: não, eu vou votar nesse, não, eu vou votar nesse, não, eu sou do centro, eu sou da terceira via, eu sou, sei lá, né? Então eu vejo que Lucas, no seu evangelho, ele está escrevendo para as pessoas diversas. Todos nós estamos ouvindo aquilo que Jesus tem para falar conosco. E ele começa então falando sobre a ovelha perdida. Depois ele fala sobre a moeda perdida. E por fim ele fala sobre o filho perdido. Então, eu queria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E ele diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Caiu. Ok, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm mais comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou de casa e ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci das suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou seus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Quando você olha para esse texto, né, um texto famoso, a gente chama esse texto de o texto do filho pródigo, né? E eu não sei se você já parou para pensar na palavra pródigo, o que significa a palavra pródigo. Eu queria perguntar para você: quem é pródigo? O filho mais novo, o filho mais velho ou o pai? Vamos fazer uma votação aqui, tá? Quem aqui acha que é o filho mais novo, o filho pródigo? Eu acho que geralmente a gente acha que é. Quem acha que é o filho mais velho? Quem acha aqui que é o pai? Agora eu vou dizer para vocês o que significa pródigo. Pródigo significa aquele que gasta os seus bens de forma compulsiva, e é a pessoa que gasta imoderadamente o seu dinheiro e os seus bens, comprometendo o seu patrimônio. Mais uma vez, quem é o pródigo? O pai, o filho mais novo ou o filho mais velho? Pessoal, presta atenção. O mais pródigo dessa história é o pai. O filho mais novo gastou o dinheiro dele imoderadamente, o seu dinheiro, mas o dinheiro não era dele. O pai sim gastou o dinheiro dele imoderadamente, comprometendo o seu patrimônio. Sabe por quê? Porque ele deu parte daquilo que ele tinha para um filho irresponsável. Qual pai aqui daria um dinheiro para um filho que sabe que vai fazer coisa errada com esse dinheiro? Sabe, pessoal, eu queria que você, dentro dessa história, né, do filho pródigo, e a gente entende, né, que o filho pródigo, essa história, ela resumindo essa história, né, o Jesus, ele fala assim: um pai tinha 2 filhos, e aí o filho mais novo veio pedir parte da herança. O que significa quando o filho pede parte da herança? Quando que você ganha a herança? Quando seu pai morre.
E se o filho está pedindo a herança do pai, ele está querendo que o pai... Que coisa mais feia, né? Ele não estava nem aí para o pai, ele só queria o dinheiro do pai. E aí a gente tem, esse filho se dá mal, lógico, né? Um filho imaturo desse com dinheiro na mão, pior coisa é um louco com dinheiro na mão, né? Ele vai fazer atrocidades, coisas erradas, vai fazer tudo que é errado. Mas aí o que acontece? Depois que ele fez tudo que era errado, ele se arrependeu e falou: nossa, olha como que eu estou hoje. Estou quebrado, estou cuidando de porcos, com vontade de comer essa comida horrível. E aí ele volta para a casa do pai dele, e ele fala: pai, pequei contra o céu e pequei contra a terra, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus servos. Os servos dele, do pai dele, viviam melhor do que o próprio filho, né? Então é interessante. E aí, quando o filho volta, o pai olha o filho e fica super feliz. Eu acho que se fosse meu pai, ele ia ficar bravo, ia bater em mim. Tá vendo o que você fez? Tá vendo, né? Não sei, né, se meu pai ia ter essa reação, mas esse pai, o que ele fez? Abraçou, beijou o filho, mandou dar um banho, mandou fazer um churrasco. Vai comprar uma picanha que a gente vai fazer um churras hoje. E aí o que aconteceu? O irmão mais velho estava falando: o que está acontecendo nessa casa? Que loucura! E aí o servo fala assim: não, é que o seu irmão estava perdido e ele voltou para casa hoje, né? E aí ele voltou para casa e o seu pai mandou fazer uma festa. Pessoal, eu queria que você olhasse para essa história. E a gente vai responder 4 perguntas. Não é a pergunta da meditação caça ao tesouro. Tá bom? A meditação hoje tinha 4 perguntas. Vamos lá. Quais eram as 4 perguntas? Primeiro, quem é Deus? Segunda pergunta, quem sou eu dentro desse texto? Terceira pergunta, o que é o mundo? E quarta pergunta, o que devo fazer? Muito bom. Sinal de que vocês prestaram atenção na escola dominical. Mas hoje eu queria fazer 4 perguntas. Quem é Deus? A primeira é igual. A segunda pergunta é: o que é o pecado? Nós vamos ter mais uma ontem à noite. Quem estava ontem à noite aqui? Ontem à noite a gente teve 2 definições de pecado. Eu vou trazer uma terceira definição de pecado. A terceira pergunta é: o que é salvação? Eu não sei quantos aqui já se perguntaram: pô, eu sou salvo, mas eu sou salvo do quê? A salvação é algo que a gente precisa entender por que nós precisamos dessa salvação. E a quarta é: o que é santidade? E eu queria dizer para você que se você está numa igreja metodista livre, um dos pilares, da busca de um metodista livre, é a busca pela vida de santificação. É a vida santa diante dos olhos de Deus e diante dos olhos das pessoas. Isso é ser um metodista livre, buscar uma vida de santidade. A metodista vem de uma linha wesleyana, de John Wesley. John Wesley pregava a santidade, e a gente vai ver um pouco sobre a santidade. Primeira coisa que a gente vai ver hoje então, é a pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? Jesus, ele está tentando explicar para publicanos, para pecadores, ele está tentando explicar quem é Deus. Como que ele começa a sua explicação? Um pai tinha 2 filhos. Olha só que legal. A explicação de Jesus já me dá uma resposta. Quem é Deus? Deus é um pai para nós. Mas eu queria dizer para você que por melhor que seja o seu pai, ou por pior que seja o seu pai, Deus não é um pai igual a nós. Eu e o Kendi, né, a gente viajou aqui 6 horas para chegar em Barretos. E a nossa conversa principal da nossa viagem foi ser pai dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhas, a Sara e a Estela. Estela com S e 2 L's, né? E eu também, e o Kendi, ele é pai de 3. Ele tem 2 gêmeos, um casal de gêmeos, a Kaori e o Kenzo, e ele tem uma mais nova que é a Ayumi. E nós somos pais. E sabe como é difícil ser pai, jovens? Vocês que vão ser pais um dia. Como é difícil ser pai. Fazer o filho para ser pai é fácil.
Ser pai não é fácil. Não é fácil ser pai. A gente quer ser o melhor pai do mundo, mas eu e o Kendi, a gente começou a perceber que a gente é um pai horrível, que a gente precisa melhorar muito na nossa vida para ser chamado de um bom pai. Mas eu queria dizer para você que Deus é um pai perfeito. Deus é um pai que não é igual ao seu pai. Eu não sei quantos aqui tem pais que elogiam os filhos. Às vezes a gente não é criado em um ambiente onde o pai elogia os filhos, né? Eu não sei se você é elogiado, mas eu, na minha igreja, na primeira igreja que eu estava pastoreando, eu tinha um membro uma senhora na minha igreja, que ela não conseguia elogiar os filhos dela, não conseguia. Aí, ela foi fazer terapia, e o terapeuta, né, o psicólogo falou assim: por que você não elogia os seus filhos? Eu falei: não sei, eu não consigo elogiar meus filhos. Eu queria, mas eu não consigo. Então o psicólogo falou o seguinte: vai no seu pai e pergunta para o seu pai se ele elogia você. Ela falou: não, meu pai nunca me elogiou. Pergunta para ele por que ele nunca te elogiou. E aí o pai, essa minha amiga, né, minha irmã querida da igreja, ela foi até o pai dela e falou: pai. E o pai era oriental, né? Aqueles oriental da Coreia, assim, bem bravo mesmo, né? Chegou lá: pai, por que você nunca me elogiou? Você nunca me elogia, por que você nunca me elogia? Aí o pai dela virou para ela e falou assim: o que está certo eu não preciso falar, eu só preciso falar o que está errado. Olha que interessante, pessoal. A palavra, ela tem muito poder. Se você profere palavras ruins, você está profetizando coisa ruim para as pessoas. Se você não profere coisas boas, ela também não está recebendo as coisas boas que você poderia dar para ela. E esse pai, ele não falava o que era bom, ele só falava o que era ruim. Está errado. Eu lembro que um dia eu fiquei muito triste comigo mesmo. Estava pegando as minhas filhas na escola, e as minhas filhas falaram: pai, hoje saiu o boletim das notas, né? Eu, beleza, né? E aí eu peguei o boletim da minha filha, e eu vi a nota assim: ciências 10, matemática 10, português 10, inglês 9,5. Eu falei: filha, por que você não tirou 10? Você entende, pessoal? Todas as notas dela eram 10, só tinha um 9,5. Eu peguei o único meio ponto que ela falhou, e eu fiz o quê? Filha, por que você não tirou 10? Vocês percebem, pessoal? Eu poderia ter agido de uma outra forma. Eu podia ter falado: filha, que maravilha de boletim, eu nunca cheguei nem perto disso. Filha, que notas maravilhosas, parabéns, Deus te abençoe e continue te dando sabedoria para tirar boas notas. Você percebe, pessoal, que o nosso pai não é igual ao pai que é Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele é pai. Jesus aqui na terra sempre chamava de: eu faço, o que eu faço é porque eu vejo o meu pai fazer. Foi meu pai que me fez, meu pai que me ama, o meu pai que eu sou um com o meu pai. Jesus estava sempre falando com o pai. O único momento onde Jesus não chama Deus de pai, é lá no Gólgota, quando Jesus está na cruz, e ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento, Deus não podia ser pai, mas ele precisava ser um juiz para castigar todo o pecado do mundo. Você percebe? Ontem, quem veio na reunião de oração ontem, eu trouxe uma palavra sobre a oração do Pai Nosso, né? E o meu irmão Kendi, ele é da minha igreja, mas ele falou: pastor, essa palavra foi boa. Foi muito bom. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva da oração do Pai Nosso. Mas olha que interessante, as pessoas chegam para Jesus e falam: Jesus, como que a gente ora? Eu queria aprender a orar. Você pode me ensinar a orar? O que Jesus fala? Então ora assim: Pai nosso que estás
nos céus. Vocês percebem que Jesus, quando Ele ensina a gente a orar, ensina a gente a se relacionar com Deus, Ele ensina-nos a relacionar com um Deus Pai. É um Deus Pai, que gastou daquilo que era mais caro para Ele, o próprio Filho, para que Ele viesse aqui no mundo e morresse por cada um de nós. Ele é o pródigo da história, porque foi Ele que gastou o mais caro para que nós pudéssemos ter vida hoje. Vamos para o pecado, né? Eu falei para vocês, são 4 perguntas. A primeira pergunta: quem é Deus? Deus é Pai. O que é o pecado? E eu vejo nessa história, pessoal, e olho para esse rapaz que chegou para o pai e falou: pai, eu quero parte da minha herança agora, porque eu quero gastar agora, que eu tenho energia, eu quero gastar meu dinheiro agora, me dá a minha parte da herança agora. Não importa se você vai morrer ou se você vai morrer, eu quero dinheiro, eu quero a herança agora. É interessante a gente pensar, né, que esse filho, ele tinha um pensamento extremamente egoísta. O mais novo, é interessante, né, que a gente pensa assim, o pecador é o mais novo, né, mas o mais velho também era pecador. O irmão mais velho e o irmão mais novo, eles tinham a mesma raiz. O mesmo pecado do filho mais novo, que pediu a herança do pai, o filho mais velho também tinha esse pecado. Deixa eu dar a definição de pecado para vocês. Pecado é amar mais as coisas do pai do que o próprio pai. Pecado é amar as coisas do pai mais do que o próprio pai. Sempre que na igreja, eu sempre tive participei de algumas conferências. Eu ia para as conferências e às vezes eu ficava longe da minha casa por uma semana, 7 dias. E muitas vezes eu fiz conferências nos Estados Unidos, né, que eu gostava muito de algumas conferências que me edificavam muito nos Estados Unidos. Eu ia para os Estados Unidos e eu deixava minhas filhinhas pequenas em casa, minha esposa, cuidando das duas, e eu ia para as conferências. Só que quando você deixa suas famílias em casa, você fica pensando, poxa, vou deixar elas sozinhas, né? Eu vou comprar um presente para elas. A gente sempre pensa em comprar um presentinho, uma lembrancinha, quando a gente viaja, principalmente para os filhos, né? Puxa, eu fiquei longe de você, mas eu vou comprar um presente para você. E eu sempre que eu ia viajar, eu sentava com elas no computador e falava: o que vocês querem, né? Eu quero um brinquedo, uma boneca, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu falei: tá bom, se não for caro, né? Se eu tiver dinheiro, eu compro para você. Aí eu ia e voltava. Aí uma vez, eu tinha visto uma pessoa que o pai fez isso que eu estava fazendo. Falou para a filha que eles iam comprar um presente. Aí quando ele voltou para casa, né, chegou em casa, aí abre aquela porta e o pai chega, né? Aí os filhos olham o pai e dão um abraço na mala. Porque o que eles querem, você entende, pessoal? Eles veem o pai o pai chega em casa, cheguei. Aí eles vão e abraçam a mala. Abre a mala, pai. Abre a mala que eu quero ver o presente. Você percebe, pessoal, que muitas vezes, e foi uma das respostas da devocional hoje de manhã, né? O materialismo, ele prejudica muito as nossas vidas. Eu vou dizer mais, o querer mais o materialismo, o material do que o próprio pai, é pecado. O que é pecado? Pecado é amar mais as coisas do pai do que o próprio pai. Queridos, quantas vezes você amou mais o seu celular do que a Deus? Quantas vezes você amou mais a sua cama do que a Deus? Quantas vezes você amou mais o seu time de futebol do que a Deus? Quantas vezes você amou mais a sua beleza, os seus títulos, a sua carreira, mais do que a Deus? Então, o filho mais novo, a gente consegue ver o pecado, mas o filho mais velho, ele também queria o material. O filho mais velho, ele obedecia
porque ele queria as coisas do pai. Ele obedecia porque ele queria que o pai matasse um novilho para ele fazer uma festa com os amigos dele. Ele obedecia porque ele queria elogios, ele obedecia porque ele queria uma festa para ele obedecia para jogar na cara do pai dele que ele merecia as coisas do pai. Tanto o filho mais novo como o filho mais velho tinham a mesma raiz, eles queriam as coisas do pai e não o pai. Eu quero que você pare e pense na sua vida. Você tem amado mais as bênçãos ou o Senhor das bênçãos? Você tem ido para a igreja e buscado a Deus porque você quer proteção, prosperidade, dinheiro, aposentadoria gorda? Ou você tem ido para a igreja porque você ama a Deus? Você tem ido para a igreja e buscado a Deus porque você tem medo do inferno? Ou porque você ama o seu pai mais do que todas as coisas? Vocês percebem, irmãos? Você sabe como que você encontra um ídolo na sua vida? Às vezes a gente cria ídolos. Você sabe como você encontra um ídolo? Façam 3 perguntas para você. 3 perguntas você encontra um ídolo na sua vida. O que você tem gastado a maior parte do seu tempo? O que você tem gastado a maior parte do seu dinheiro? E o que você tem gastado a maior parte do seu pensamento? Você vai descobrir um ídolo na sua vida. Porque se você tivesse Deus como Senhor da sua vida, você ia gastar a maior parte do seu tempo buscando a Deus, a maior parte do seu dinheiro buscando a Deus, a maior parte do seu pensamento buscando a Deus. Mas não. Quanto tempo você gasta no celular? Quanto tempo você gasta jogando joguinhos? Quanto tempo você gasta procurando outras coisas que não são o próprio Deus? Queridos, pecado é amar as coisas do Pai mais do que o próprio Pai. Terceira coisa que eu quero responder em cima desse texto, então, é: o que é a salvação? O que é a salvação, então? A salvação, nessa história, é aquele momento onde o filho encontra com o pai e ele pede perdão. Ele reconhece o erro dele, ele reconhece a besteira que ele fez, e ele vai até o pai. Mas eu queria dizer para vocês, é o filho que vai até o pai, ou foi o pai que foi até o filho? É interessante, né? Porque na história a gente percebe o filho se arrepender, nossa, eu preciso voltar para o meu pai. E o filho vai até o pai, mas na verdade o pai nunca desistiu do seu filho. Nunca desistiu do seu filho. Mesmo que o filho dele tivesse falado assim: pai, prefiro você morto e eu ganhar o teu dinheiro do que ver você vivo e eu não ter o meu dinheiro. Mas o pai vai atrás de você. Queridos, você percebe que Deus está vindo atrás de você? Se você está aqui, se você está ligado aqui com a gente, você está tendo uma oportunidade, porque Deus está te buscando. Deus está te buscando através da sua presença na igreja, Deus está te buscando através do Facebook, Deus está te buscando através do Instagram, Deus está te buscando de alguma maneira. Deus quer encontrar com você, Deus quer te dar mais uma chance. Queridos, aproveita a chance de Deus, porque não é sempre que Deus vai te dar chance de você se arrepender, de você voltar para Ele. Então, a salvação, ela começa quando nós percebemos que nós precisamos de Deus, e aí nós começamos a correr em direção ao Pai. E quando a gente faz isso a gente tem um nome, o nome disso é arrependimento. Nós nos arrependemos, sabe, pessoal? É fácil, e quando você erra e você se arrepende do seu erro, é um pouco mais fácil, né? Não, eu errei, tá certo, eu errei. Então,
Eu me arrependo de ter feito esse erro. Mas sabe qual que é o mais difícil? É você se arrepender das coisas certas que você fez com as intenções erradas. É mais difícil. Pessoal, quantas vezes você leu a Bíblia só para falar para as pessoas da igreja que você lê a Bíblia? Quantas vezes você veio para a igreja só para mostrar para o pastor, ó, pastor, tô aqui, viu? Tem uma vaguinha no céu separada para mim. Quantas vezes você veio buscar o Senhor pelo simples medo que você tem das chamas eternas do inferno? Você está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Nós precisamos buscar a salvação, o nosso arrependimento para com Deus. É por isso que o Salmo 139, ele começa dizendo assim: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se tem em mim algum caminho mau. Sabe, o Espírito Santo, ele entra no nosso coração, ele sonda as nossas vidas. Você sabe o que é uma sonda? Né? Eu na odontologia, que eu sou dentista, né? A gente tem um aparelho chamado sonda. A sonda é um instrumento que tem uma régua que mede milímetros. E essa mini régua, mas é mini mesmo, ela entra entre o dente e a gengiva para eu medir qual é a profundidade da lesão que está tendo entre o dente e a gengiva. E é um lugar que eu não consigo ver. Eu peço para o paciente: você pode abrir a boca? Aí a pessoa abre. Eu não consigo ver quanto profundo que está a lesão entre a gengiva e o dente. Mas quando eu coloco uma sonda, essa sonda me mostra a profundidade do problema. E eu queria dizer para vocês que toda vez que a gente para e ora e fala: Deus, sonda o meu coração, eu não consigo ver meus pecados. Muitas vezes eu não consigo ver que eu estou errado. Alguém já passou por isso? Você está errado, mas você não consegue ver que está errado. Não, mas eu estou certo. Principalmente quando a gente está casado, né? No casamento sempre acontece. Não, mas eu sei que eu estou certo. Não, você está errado. Não, mas eu sei que eu estou certo. E aí acontece que briga de casal. Isso é fatal, né? Mas nós precisamos falar. Sabe, quando você estiver brigando, fala assim: Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez humanamente você esteja com todo o direito do mundo de defender a sua posição, mas talvez alguma coisa você está fazendo de errado que não agrada a Deus. E última coisa que eu queria falar com vocês sobre o filho pródigo, sobre essa história, né? É o que é santidade. Como eu falei para vocês, a Metodista Livre, ela prega a vida em santidade. Nós somos uma denominação que busca viver uma vida de santidade. Mas eu queria dizer para vocês: dá para viver uma vida em santidade pela própria força? Não dá, não dá. Eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo manifestando em mim, aflorando em mim, jorrando do meu interior. Eu preciso beber da fonte da água viva do Espírito Santo para que eu possa viver em santidade. Então, olhando para esse texto, olhando para a história desse menino, dos dois irmãos e desse pai pródigo, eu acho que a gente precisa chegar numa conclusão. Qual é o tipo de vida que eu quero levar aqui na terra? Qual é o tipo de vida? A santidade é a minha resposta ao amor de Deus por mim. Presta atenção no que eu estou falando. Santidade é a minha resposta ao amor do Pai por mim. Eu preciso entender, pessoal, que eu não mereço nada do que eu tenho. Eu não mereço a saúde que eu tenho. Eu não mereço os olhos para ver. Eu não mereço a boca para falar. Eu não mereço meus dons. Eu não mereço meus talentos. Eu não mereço minhas roupas. Eu não mereço a minha casa. Eu não mereço a minha família. Eu não mereço meus estudos. Eu não mereço a capacidade para trabalhar. Eu não mereço a esposa maravilhosa que eu tenho. Eu não mereço as filhas
fantásticas e maravilhosas que eu tenho. Eu não mereço. Eu não merecia nada, porque eu sou um mísero pecador. Sabe o que eu realmente merecia? A cruz, a morte e o inferno. É isso que eu merecia. Mas porque existe uma palavra chamada graça. A graça é algo que você recebe sem você merecer. A graça é chamada teologicamente de um favor imerecido. A graça é algo que você ganha sem você merecer. E todas essas coisas que eu falei, você tem porque é graça de Deus. Se você tem alguma coisa hoje, é porque é a graça de Deus sobre a sua vida. E se eu não mereço a esposa que eu tenho, a esposa maravilhosa que eu tenho, por que eu vou brigar com ela? Por que eu vou reclamar que está calor? Por que eu vou reclamar que eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero? Por que eu vou reclamar que eu não posso ir fazer um cruzeiro no navio? Por que eu vou reclamar de tudo isso se eu nem merecia? Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu pela graça. Então, se você entender que tudo que você tem foi Deus que te deu, você deveria ter um agradecimento maior por Deus, não é verdade? Você deveria ser mais grato a Deus. E aí que vem a questão da santidade, porque daí, se você entende que você não merecia nada, e tudo que você tem foi Deus que te deu uma casa, Deus te deu uma cama, Deus te deu uma família, Deus te deu um pouco de dinheiro para você fazer algumas coisas, Deus te deu roupa, Deus te deu amigos, você não merecia nada disso, mas Deus te deu. Sabe o que Deus pede para você? A única coisa que Deus pede para você é que você viva em santidade. Aí eu penso, pô Deus, é verdade, cara, eu vou tentar viver em santidade. Eu preciso viver em santidade. A única coisa que você me pediu foi isso. Adão e Eva foram colocados no paraíso, num lugar perfeito. Você podia comer de tudo, até quiabo cobra você podia comer. Hoje eu vou experimentar o que é quiabo cobra. Eu nunca tinha ouvido falar. Quiabo para mim era um negocinho desse tamanho assim. Agora em Barretos entendi o que é quiabo cobra. Procurei até na internet hoje. É chamado de quiabo de metro. Porque o negócio é desse tamanho assim, ó. Deus colocou Adão e Eva no jardim e falou: vocês podem comer de tudo. Vocês não merecem nada disso, mas eu te dei tudo. Eu só vou te pedir uma coisa: vive em santidade. O que era viver em santidade? Não coma só dessa árvore que está aqui no meio do jardim. O resto você pode fazer tudo. Mas o homem vai lá e faz o quê? Faz exatamente o que não era para fazer. E o que é santidade, pessoal? É a única coisa que Deus está pedindo para nós. Ele não vai tirar tudo de você se você escolher não viver em santidade. Você vai continuar com as suas coisas. Mas nós temos sido muito, desculpa o palavreado, mas muito cara de pau, sabe? Muito cara de pau para chegar para Deus e não dar para Ele a única coisinha que Ele está pedindo para nós, que é viver em santidade, que é honrar o nome dEle, porque é na santidade que manifesta o poder de Deus. Sabe, às vezes a gente quer o poder, né? Quero o poder de Deus. E a gente acha que o poder de Deus é sair raio dos nossos dedos e curar os enfermos e curar os cegos. Não. Sabe o que é poder de Deus? É quando você consegue vencer as suas tentações, vencer o mal com o bem. Quando você consegue viver uma vida exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. 1 Pedro 2,9. É importante que a gente entenda viver dessa maneira. Jovens, como é difícil viver em santidade na juventude. E a palavra de Deus fala isso. 2,13 ele diz: jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Sabe, pessoal, mas eu termino com um texto de Isaías. Isaías é um texto muito interessante, o capítulo 40, ele chega e fala assim: por que você está assim? Queridos, quando nós entendermos que Deus é o nosso Pai, que o pecado é querer mais as coisas do Pai do que o próprio Pai, que a salvação é correr atrás de Deus e viver com Deus, e a santidade é a única coisinha que Deus me pede, depois de tantas coisas que Ele me deu, nós precisamos esperar no Senhor e confiar no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, que nos alegra, que nos corrige, que nos desafia a viver de uma maneira diferente aqui na terra. Abençoa, Senhor, a Igreja Metodista Livre de Barretos, que o Senhor continue derramando graça sobre esse lugar, que o Senhor continue derramando da Tua proteção, das Tuas bênçãos, Senhor, mas que essa igreja seja uma igreja de pessoas que Te buscam, de pessoas que Te amam, de pessoas que são Teus filhos e que querem em santidade, a viver uma vida que honra e glorifica o Teu santo nome. Oramos tudo isso agradecidos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Obrigado, pastor Joel, pela exposição da palavra. Deixa eu passar o violão dele para o lado de cá, me prensando aqui. Fomos abençoados tanto ontem quanto hoje pela manhã e hoje à noite. A palavra, Deus falou comigo, creio que Deus falou com você. Precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra dele não volta vazia, ela vai cumprir. Aliás, ela nunca volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela é apresentada pelo Senhor. Pastor Joel é apenas um instrumento, como este aqui, ó. Esse aqui é um instrumento, mas quando a pessoa, o instrumentista pega o instrumento, ele faz do instrumento o uso que ele quer. Então, no caso do violão, a pessoa habilitada que toca violão, o instrumento não diz: não quero ser tocado. Ele apenas é um instrumento, como nós diante do Senhor. Irmãos, orem pelo Rafael. Lembre do Rafael nas suas orações. Ele fez um teste para Covid hoje à tarde no pronto-socorro, aliás, na unidade, né, de pronto atendimento, na UPA. Graças a Deus deu negativo, mas ele está febril, a febre não diminuía. É esse tipo de resfriado que está acometendo muita gente agora. Maria Júlia está melhor, não é? Estava com tosse, mas eu percebi que já está bem melhor. O Ernesto também deu uma recuperada a mais, não é? Está ok. Mas lembra o Rafael em oração. É raro ele não estar conosco, só quando está impossibilitado, não é? Ore também pelo pastor Joel, este homem de Deus, Kendi. Estou sempre treinando para não errar. Eu chamava Kennedy, é Kendi. Estava colocando letras no nome dele, não é?
Kendi, prazer em conhecê-los. Aliás, conhecê-los não, conhecê-lo, porque o pastor Joel já conhecia, né? Aí em 2017 nos encontramos em São Paulo. Ele falou que foi em conferência nos Estados Unidos. Eu falei, pastor, tudo em inglês, né? Ele prega, quando está lá na conferência, ele gosta de inglês, não é, pastor? Gosta. Mais do que a língua japonesa, ele domina a língua inglesa. Tá? Pelo menos uma eu domino um pouco, que é o português do Brasil. Portugal não, mas o português do Brasil eu domino um pouco, alguma coisa pelo menos. Eu falo, Deus, ainda bem que pelo menos uma língua eu domino um pouco, que é aquela que o Senhor me deu. Tá, ok. Nós vamos nos colocar em pé agora para orarmos. Se há alguém aqui entre nós que tem alguma dúvida no tocante à sua salvação, se realmente você é alguém que já veio a Cristo e recebeu Ele como seu único e todo suficiente Salvador, se você ainda não tomou uma decisão, não é nem hoje que a Bíblia menciona como o dia da salvação. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 2, é agora. Hoje é o dia, mas a hora é agora. Amém? A hora é agora. Tá? Tem gente que toma a decisão na última hora, nos últimos instantes. Verdade. Nunca me esqueço do apelo quando fizemos na igreja alguns anos atrás. E eu na mira que alguém viria, e eu estava acreditando, olha, o Carlos virá, o Carlos virá. Qual a surpresa quando a minha mãe levanta do seu lugar e vem pela nave da igreja, respondendo ao apelo. É um milagre, irmãos. Por outras vezes ela tentava fazer isso e algo lhe sufocava. E naquela noite, nada impediu. Deixando o seu lugar, vir à frente. E aí tivemos a minha esposa conversando com ela, falando-lhe, apresentando o plano simples de Deus para a salvação, e ela então podendo responder ao Evangelho e receber Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Se alguém, a oportunidade, tá? Venha falar conosco, mesmo que a reunião tenha terminado, tá? Tem pastor Joel, tem eu, tem Kendi, tem a minha esposa, tem irmãos aqui, ok? Sabe a decisão do Felipe quando me procurou? Mais de 10 anos, não é, Felipe? Indo para 11 anos, eu creio, ou 10 anos, não, 10 anos. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? No refeitório do trabalho, nem abrimos a Bíblia, fomos de cor mesmo, né, Felipe? Apresentei o plano para ele e oramos juntos ali na nossa mesa, tomando café, uma manhã, cujo dia eu não me lembro, a data, né? Nós vamos orar nesse momento e depois nós iremos, abençoados por Deus, ter o nosso momento de jantar, de comunhão, tá bom? Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Pai Celestial, há muito que o Senhor tem para falar conosco. Como é lindo a Tua palavra, como diz que há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amorável benignidade te atraí, e com amor eterno te amei. O Senhor é um Deus que verdadeiramente tem amado. O amor do Senhor é demonstrado quando ainda éramos pecadores, perdidos. O Senhor demonstrou o seu amor por nós, enviando-nos o Salvador, o Senhor Jesus. Que a Tua palavra pregada hoje à noite alcance o mais profundo do nosso ser, e que essa palavra possa permanecer e frutificar em nossas vidas. Se alguém, ó Deus, entre nós, tocado pelo Senhor, ainda não teve aquele momento de responder ao Evangelho, de declarar com a sua boca, confessar o Senhor Jesus e
crendo no seu coração para a justiça, que Jesus é o Senhor, o único e todo suficiente Salvador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oramos, Pai, por decisões na obra do Senhor. E oramos também nesse momento pelo alimento que vamos, nesse momento, ter o nosso jantar, já orando, agradecendo o Senhor pelas mãos que esse alimento foi preparado e por cada um aqui que o Senhor tem abençoado na participação nessa comunhão. Nós te louvamos e bendizemos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.